Pediatra, chega aqui e me conta uma coisa. Você já se pegou terminando uma consulta com aquela sensação de que você esqueceu de perguntar alguma coisa importante? Ou pior, você só lembra da metade das informações na hora de escrever no prontuário? Se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo e é desesperador. Mas fica tranquila, é comum de acontecer com todo mundo. Mas hoje eu quero te mostrar um jeito de que você nunca mais passe por isso. Nesse vídeo eu vou te ensinar, de uma forma bem prática, como organizar o seu prontuário e, consequentemente, toda a sua consulta, usando um modelo que a gente criou para os nossos alunos aqui no PDC. E esse modelo ele vai te ajudar a ganhar tempo, a fidelizar famílias e a mostrar um valor real na sua consulta. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras do PDC, o nosso querido pediatra de consultório. E aqui, nesse canal do YouTube, a gente ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência no consultório. Então, já faz uma coisa aqui pra mim? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser lembrada toda vez que um vídeo novo nosso estiver disponível, o que tem acontecido todas as quartas-feiras. Então, bora lá, porque a primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu quero lembrar, é que, gente, prontuário não é só burocracia e ferramenta de defesa médica, tá? O prontuário é o principal instrumento de trabalho que a gente tem. É onde a gente vai registrar o que realmente importa na consulta, é onde a gente acompanha a evolução clínica da criança, é onde a gente transmite segurança para a família, é ali que a gente consegue mostrar com clareza o cuidado que está sendo feito. E não é só isso. Ali no prontuário é onde a gente consegue se organizar para evitar que a consulta perca o rumo, o que acontece com uma facilidade incrível. E, gente, de coração, a gente está em 2025, tá? É inaceitável um médico que está atrasando consulta em 2025. Se a gente está falando de um médico particular, então, que é dono da própria agenda, aí piorou de vez. Se atrasa, é porque tá querendo colocar 1000 pacientes no dia, porque não tá sabendo aumentar o preço da consulta com consciência e mostrar para as famílias o valor que tem. Então, assim, de todo jeito, essa pessoa tá precisando de ajuda. De verdade, tá? Tentem não ser a pessoa que atrasa a consulta, principalmente consulta particular. Porque a gente sabe que pro convênio é mais complicado, né? O pediatra que atende no convênio, ele tem que atender 1 milhão de crianças que o convênio coloca lá na agenda. Então, sim, é mais difícil da gente conseguir manter tudo no horário, entregando uma boa consulta. Agora, o pediatra que tá ali separando 1 hora e meia para cada consulta e atrasando a consulta, não dá, tá? Não seja. Isso porque a família e a criança, eles merecem, gente, um atendimento com calma, com orientações claras, com acolhimento. E para isso, a gente precisa dar o devido tempo para cada paciente. E podem acreditar em mim, organizar o prontuário ajuda até nisso. Eu sei que no dia a dia do consultório, no meio da correria ali, do caos, criança chorando, sorvete derretendo, mãe ansiosa, assunto que vai e volta, fica fácil da gente esquecer de registrar alguma coisa. E é justamente por isso que eu tô aqui e é por isso que você tá assistindo esse vídeo. Aqui no PDC, gente, a gente criou um mnemônico que vai ajudar a organizar tudo na sua cabeça de uma forma lógica, prática e fazer com que você não esqueça de nenhum ponto importante. O nome desse mnemônico, olha que maravilhoso, é organização. Exatamente o que a gente quer ter na consulta, né? Então eu vou te explicar o que é cada letra desse mnemônico, o que cada letra representa e como isso se aplica diretamente aí no seu prontuário. Então, começando pela letra O. A letra O, gente, é de ouvir as queixas. Aqui a gente vai acolher a principal demanda da mãe, do pai, da família. E aqui é o famoso me conta o que te trouxe aqui hoje, né? Que todo mundo conhece. Mesmo numa consulta de puericultura, a escutativa ela é essencial para que a gente possa entender a expectativa da família, alinhar o foco do atendimento, mostrar presença. Então, começar ouvindo faz toda a diferença. Depois vem o R. O R, gente, é de refeições. Aqui vai entrar, literalmente, o diário alimentar da criança. Então, como tá a alimentação? É aleitamento materno? É exclusivo? É misto? Usa mamadeira? Qual mamadeira? Tá
a introdução alimentar, já toma água. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? Uma dica aqui pra vocês, gente. Façam um diário alimentar de todos os pacientes de vocês. Parece uma besteira, uma perda de tempo, mas eu já encontrei resposta para inúmeras queixas maternas e paternas no diário alimentar. Então, o que a criança come em cada refeição do dia, quais as quantidades, tudo isso precisa estar registrado, porque impacta diretamente na saúde e no desenvolvimento da criança, tá? O que a gente come é quem a gente é. E ó, se o caso for uma consulta de introdução alimentar, ou se a criança tiver, por exemplo, uma seletividade ou alguma coisa mais específica, é aqui que você vai aprofundar. Dentro do PDC, só para vocês terem ideia do tanto que esses temas são importantes, a gente tem aulas que aprofundam em cada um desses tópicos, tá? Da alimentação do bebê e da criança e da seletividade alimentar, porque isso é extremamente importante. E, gente, criança saudável, a criança saudável de hoje é o adulto saudável de amanhã, então isso precisa ser abordado. E aí, seguindo, a letra G é de gastrointestinal e geniturinário, tá? Então, aproveita esse momento para perguntar sobre as evacuações, frequência, consistência, episódios de diarreia, constipação, controle de esfíncter, enurese noturna. Esse é o bloco que vai cuidar de todas as eliminações fisiológicas, incluindo o desfraude, tá? E claro, né, gente, eles nos dão pistas fundamentais sobre a saúde global da criança. Depois, a gente vai ter o primeiro A, de aprendizado. Como que tá na escola? Tá aprendendo bem? Tá lendo, tá escrevendo, tá acompanhando os coleguinhas? Tá tendo algum comportamento diferente? Ou tá tudo bem, né? E tá desenvolvendo comportamentos que são normais para aquela idade. Então, tudo isso a gente pergunta nesse ponto. E aí, seguindo, a gente tem o N de neuropsicomotor. Aqui a gente vai avaliar marcos motores de linguagem, habilidades cognitivas esperadas para a idade, é como o próprio nome diz. Então, é o momento da gente verificar se o desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança está de acordo com a faixa etária. Querem um ponto que eu abordo sempre aqui? Tempo de tela. Existem pouquíssimas coisas com as quais eu sou radical como pediatra e uma delas é o tempo de tela. Gente, até 2 anos é zero. Zero. Não é 1 minutinho ou 10 minutinhos, é zero. Porque a gente já sabe o quanto isso afeta negativamente e diretamente o desenvolvimento cerebral dessa criança, o quanto ela vai ter impacto negativo para o resto da vida. Então, questionar de forma rotineira sobre tempo de tela, orientar essas famílias, é sim uma forma da gente salvar o cérebro dessas crianças. Então, vamos perguntar. E aí, a próxima letra é o I, de imunizações. Gente, não tem como um pediatra esquecer desse item, né? Então, conferir caderneta de vacinação, ver se tem dose atrasada, se os reforços estão em dia e aproveitar, lógico, para orientar ali sobre as próximas vacinas, a importância e tudo mais. Vacina é igual a pediatra feliz, então vamos abordar isso também. E os pais amam quando a gente demonstra domínio disso, tá? E para vocês terem noção, é tão importante a gente saber falar sobre as vacinas, tanto do calendário do Ministério da Saúde quanto do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que dentro do PDC a gente tem aulas separadas de cada calendário, das reações vacinais que podem acontecer, porque as mães perguntam, de atualizações de vacinas novas, né, que foram colocadas no calendário recentemente, tanto dentro do próprio PDC quanto no nosso programa de educação continuada, que é o PedClass. Então, existe uma aula, por exemplo, no PedClass, com uma infectopediatra, em que ela aborda somente as vacinas de dengue e Covid, que são vacinas novas que foram colocadas recentemente no calendário, né, tanto no calendário do Ministério da Saúde quanto no calendário da SBP, e que a gente precisa estar atualizado. Gente, um dos maiores desserviços que acontece na saúde hoje são as fake news relacionadas a vacinas, tá? E nós, como profissionais de saúde sérios que seguimos a ciência, precisamos alertar essas pessoas, essas famílias, acolher todas elas e orientar, né, com carinho, com respeito e sempre lembrando que não é o que a gente acha, não é o que o fulaninho falou, é o que a ciência mostra pra gente. E depois, seguindo, a gente tem o Z. E o Z, gente, é bem o Z de soninho, sabe? É o sono. E sim, é exatamente isso, sono. Como é que essa criança dorme? Ela acorda muito? Que horas ela vai dormir? Existe um ritual de sono? Existe uma rotina? Se ela dorme sozinha, se ela dorme com os pais, aonde ela dorme? Gente, o sono, ele influencia em tudo. Influencia no humor, na alimentação, no aprendizado. A criança que não dorme bem, não vive bem. E de verdade, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, nem tudo na vida é encaminha pra consultoria do sono,
Gente, existem orientações que são básicas, mínimas e que a gente precisa saber dar a essas famílias. Vou contar um caso aqui pra vocês. Eu tava esses dias conversando com um colega que é mais velho do que eu, tem 2 filhos já, e agora ele tá no segundo filho, tem 5 meses. Gente, o menino, o primeiro filho dele foi uma beleza pra dormir, nunca deu trabalho, o pediatra, ok, sempre orientou, tudo tranquilo. Esse segundo tá sendo um pouco diferente. Então, o menino tá dando muito banho, tá dando muita dificuldade pros pais, né? Tá gerando muita dificuldade pros pais, tá sendo difícil de conseguir encaixar uma rotina. Ele foi na pediatra, levou essas dúvidas, essas questões do sono várias vezes. Isso é um relato dele, tá? Ele levou essas questões do sono várias vezes e, segundo ele, tudo que ela orientou foi: mas é que é bebê pequeno, né? É assim mesmo. Eles precisam aprender. Mais pra frente vai melhorar. E a criança foi, né? Ele levou essa demanda com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses. A criança chegou aos 5 meses e tudo continua igual. E, gente, privação de sono é uma coisa que acaba com qualquer pessoa. A gente sabe, né? Dá aí uma semanada de plantão noturno pra você ver como que você fica. Agora, imagina você dar um plantão noturno todos os dias na sua casa com um recém-nascido ou com um bebê pequeno. Então, é complicado. A gente tem que ter essa consciência. Mas qual que é a moral da história aqui? Essa pessoa, esse meu amigo, ele foi parar, gente, numa consultora do sono que cobrou uma bala, assim, muito dinheiro pra dormir na casa dele 2 noites pra orientar, sabe o quê? Rotina de sono. Pra orientar a temperatura do ar-condicionado, para orientar onde o bebê tem que dormir, quais são as formas de colocar o bebê para dormir, se pode pôr no ninho, se pode pôr no berço, o que precisa ter, o que não pode ter, para apagar a luz, para começar a rotina do sono um pouco mais cedo, apagar as luzes da casa, não ter barulho, levar o irmãozinho lá para baixo, deixar ele lá enquanto está na rotina do sono do pequeno, dar um banho, fazer uma massagem com óleo. Gente, pelo amor de Deus! Isso é tudo que a gente tem na aula do PDC, por exemplo, sobre sono. É o básico, gente, é a rotina, a higiene do sono. Se a gente, como pediatra, não souber orientar isso e a família tiver que ir atrás de uma consultora do sono, pagar um absurdo por dia pra uma pessoa lá na casa da família falar isso, gente, eu, se fosse essa pediatra, sinceramente, eu ia estar lá, né, muito chateada comigo mesma. Mas, enfim, só pra gente saber, então, que isso é um assunto extremamente importante, que a gente precisa estudar isso e que não necessariamente é a consultoria do sono que vai fazer mágica. Um bom pediatra, bem orientado, com orientações básicas e que funcionam, tem embasamento, podem ajudar demais. E, na sequência, a gente vai para o nosso segundo A, que agora é de antecedentes pessoais e familiares. Então, histórico de doenças, gestações anteriores, partos, alergias, medicações de uso contínuo, doenças hereditárias, tudo isso precisa estar registrado. Quanto mais a gente conhece o contexto da criança, melhor vai ser o nosso cuidado. Aí a gente tem o C, de convívio social, ou seja, a criança interage com outras crianças. Ela vai para a escola, para a creche, ela tem uma rotina fora de casa. Como é que é? Como é que ela reage nos ambientes sociais? Isso vai ajudar a gente a entender o comportamento dessa criança e até orientar os pais quanto aos estímulos adequados, tá? Fundamental aqui pra gente colocar na nossa anamnese também, no nosso prontuário também. E a próxima letra do nosso mnemônico é o nosso último A, de avaliação objetiva. O que é avaliação objetiva? É tudo que é objetivo. Então aqui vai entrar exame físico completo, avaliação de curva de crescimento, exames laboratoriais, exames de imagem, se tiver, e também, né, os pareceres de especialistas, enfim, outras demandas, quando isso for uma questão para aquela família. É o momento mais técnico da consulta. E, por fim, o O de orientações e receituário, que é a conduta. Então, a gente nada mais fez do que anamnese, exame físico e conduta. Aqui a gente vai registrar, gente, todas as condutas, as orientações, as prescrições, encaminhamentos, recomendações específicas. E, uma dica, já aproveita para deixar marcada a próxima consulta, porque isso vai te ajudar também a manter essa família ali com acompanhamento, tirar essa carga mental da mãe e da sua secretária ou de você mesma, se você for sua secretária. Agora me diz uma coisa, tem como a gente esquecer alguma coisa depois disso tudo? Com esse mnemônico, gente, da organização na cabeça e no nosso prontuário, a gente vai ganhar agilidade, consistência, vai transmitir muito mais confiança. E uma outra dica prática é que a gente pode ter esse mnemônico impresso no verso do receituário, por exemplo, ou no sistema de prontuário digital. E, enfim, colado na mesa, do jeito que for melhor para você. Mas o importante é você usar com constância até você internalizar esse mnemônico, tá? E me conta uma coisa aqui nos comentários.
Qual dessas etapas que a gente falou você ainda não registrava com frequência e qual você vai passar a aplicar agora? Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like aqui, compartilha isso com aquele seu colega, aquela sua colega pediatra que também tá anotando consulta em bullet solto no caderno da faculdade. E claro, né, gente, se inscreve aqui no canal porque toda quarta-feira a gente tem um conteúdo novo, prático e que transforma a sua forma de atender no consultório.